os outros professores, vamos falar da influência, tá? Mais contemporâneos. Os Beatles, eles eram vistos pelos tropicalistas como um exemplo a ser seguido, porque eles conseguiam pegar lixo comercial, tá? Era essas palavras do Caetano Veloso, lixo comercial, e transformar alquimicamente em algo extremamente inspirado e livre. Então, essa capacidade de pegar a cultura, produto da indústria cultural e transformar isso em arte de importância, era algo que trazia uma reflexão muito grande para esses artistas. Bom, além disso tudo, eles ainda eram do fã-clube do Glauber Rocha, do Cinema Novo, então muito da estética tropicalista bebe da fonte do Cinema Novo, principalmente do filme Terra em Trânsito. Eu estou olhando para baixo porque eu estou lendo aqui o meu roteirinho. Eu não quero que você fique achando que eu estou falando bobagem sem pensar. Não, estou falando bobagem pensada. Isso é muito importante. Aí, nessa época, eles começam a se apresentar. Então, o cenário cultural dessa época é de grandes festivais da Record. A Record era a emissora nacional, posição que a Globo ocupa hoje em dia. Tá? Ao mesmo tempo, existiam dois programas. Um programa se chamava O Fino da Bossa, estrelado pelo Jair Rodrigues e pela Elis Regina, e o outro programa era a Jovem Guarda, apresentado, obviamente, pelo Roberto Carlos. Esses grupos, eles não se transitavam, eles tinham uma postura midiática, não sei se era verdade ou não, também não faz diferença aqui no caso, de que um não gosta do outro, ou você é de um lado ou você é do outro. E aí o pessoal do Fino da Bossa se colocava como esquerda, politizados, e a Jovem Guarda se colocava como grande grupo divertido, popular. O Roberto Carlos ele era mais ou menos a persona do Elvis Presley aqui no Brasil, fazia filmes esses inclusive muito divertidos, você pode assistir. Você vai ver o Roberto Carlos sem camisa quando é novo, já advirto agora, não vai dizer que eu não avisei, e você vai poder apreciar a grande capacidade de interpretação do Erasmo Carlos, também sensacional. Corre lá e assiste. Bom, o que aconteceu nesses grandes festivais que nos interessam aqui? Um desses festivais, aliás, o festival que já foi da Rede Globo, desculpa, não foi da Rede Globo, foi da Record ainda, mas o Gilberto Gil, ele vai apresentar uma música que eu adoro, aliás, é a minha música preferida do movimento tropicalista, chamada Domingo no Parque. E o Domingo no Parque, além de ter uma letra belíssima, tem algo que chocou. Ele colocou guitarras, então ele foi lá se apresentar junto com os Mutantes, colocou guitarras elétricas na música dele, e isso já causou uma certa estranheza no público. Depois que isso aconteceu, um pouco depois de terem lançado o disco deles, feito um certo sucesso e tudo mais, o Gilberto Gil e o Caetano foram convidados a se apresentar no chamado Festival Internacional da Canção, tá? Que era basicamente uma versão da Rede Globo daquilo que se apresentava na Record. Nesse festival, o Caetano Veloso, também com os Mutantes, ele resolveu cantar a famosa música É Proibido Proibir. Tá? O público veio abaixo. Xingou, ofendeu, jogou ovo, fez de tudo. O Caetano, inclusive, voltou ao palco depois de muito furdúncio lá. E aí ele fez um belo discurso, isso está no texto de vocês podem ler o discurso, eu não vou repetir esse discurso, porque ele é bem chato se eu falar, lá na hora ficou legal, mas eu falando é péssimo, tá? Criticando os padrões estéticos brasileiros e da juventude brasileira, dizendo que eles não entendiam nada de estética, e não entendiam mesmo, tá? Não adianta falar. O público, obviamente, ele estava só expressando o que ele queria, o que ele não queria.
É importante que você entenda que é o seguinte: nós temos aqui uma terceira estética. De um lado você tem a estética da Jovem Guarda, do outro lado você tem a estética da MPB, e no meio você tem uma noção de que cultura popular não é um modismo estabelecido, é uma mistura de tudo isso e que tem uma cara de Brasil. Tá? É isso que os tropicalistas defendiam. Tá? Ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles tentavam incorporar um comportamento estético. Por que eu estou chamando de comportamento? Porque eles iam com uma roupa muito diferente, eles tinham atitude extremamente histriônica no palco. Tá? Uma coisa meio enlouquecida, ninguém conseguia entender direito o que estava acontecendo. Tá? E ao mesmo tempo que agradava, chocava. Tá? Só que, como é que isso tudo acabou? Porque minha aula já está indo para 20 minutos e eu já não sei mais o que falar. Na verdade, eu teria muita coisa para falar, mas eu não quero prolongar muito também. Vem o AI-5, em 13 de dezembro de 68. E 15 dias depois, o Caetano e o Gilberto Gil são presos. Primeiro, eles ficam numa penitenciária no Rio, durante 2 meses. A narrativa que eles fazem desse momento é uma narrativa muito lúcida. Eles dizem que o sistema prisional brasileiro, naquele momento, ele é extremamente confuso. Tem exército, tem polícia militar, tem polícia civil, todo mundo mandando, ninguém se entendendo. Inclusive, isso causou muito medo neles, que eles falaram, para um matar a gente, ninguém ficar sabendo nem entre eles, custa muito pouco. Tá? Depois eles são confinados numa prisão domiciliar lá em Salvador. Tá? Não era coronavírus, deixa eu avisar isso antes. E depois eles vão ficar exilados em Londres. É importante que vocês entendam que eles são exilados e tudo mais porque eles são famosos. Porque a simples prisão dele causou um estardalhaço danado. Afinal de contas, eles não eram revolucionários, eles não eram comunistas, eles não eram socialistas, eles eram músicos, muito pelo contrário dessa ideia de socialismo e tudo mais. Eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam destaque na grande mídia, eles queriam entrar nessa indústria cultural com os 2 pés, e com certeza fizeram isso, tá? Ao longo da sua vida, e mesmo assim foram presos, simplesmente porque estavam chocando. E aí, quando eles são presos, o movimento basicamente organizado acaba, a coisa se dilui, e obviamente que a repercussão disso, o reflexo disso vai continuar por muito tempo. Eu acho que é isso. Eu gostaria que o pessoal de oficina pensasse um pouco sobre como falar da cultura de uma época e como ela revela um período. E aí usar a música para falar disso tudo é muito importante. Beijão a todos vocês. Tô com muita saudade de dar aula pessoalmente. Essa aula foi pensada de outra forma, com músicas e tudo mais. Dá uma olhada aí no portal da Barão. Eu já coloquei um link do Spotify com uma aula minha. Aliás, na verdade, o que tem no Spotify é um conjunto de músicas, tá? Uma pastinha minha com um conjunto de músicas. A pastinha tem o nome dessa aula, aula sobre tropicalismo, meu nome para você poder localizar. O link tá lá. A gente se vê logo mais à noite não, segunda e terça-feira. Beijão, tchau, tchau.